quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, olhem lá, como de costume, né? Nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Então, vou dar um tempinho para vocês separarem o material de vocês e eu já volto. Tudo certo, crianças? Então vamos revisar, né? Lembrar o que nós estudamos nas aulas anteriores. Então nós conversamos, né, sobre o movimento indígena, né, o movimento de resistência indígena, e eu apresentei para vocês a Joênia. Vocês estão lembrados da primeira deputada, né, que é indígena. Também nós conversamos sobre o movimento negro e nós conversamos sobre a Laudelina, o movimento operário, né, na greve de 1917 e o movimento feminista, aonde nós conversamos no É Proibido, né? Nós vimos que por muitos anos as mulheres foram proibidas, né, de trabalhar, de estudar, de exercer diferentes profissões, de votar e se candidatar a cargos públicos, né? Elas não podiam, naquela época, sair de casa sozinhas, né? E nem se manifestar a sua opinião publicamente, escrevendo em jornais ou livros. Estão lembrados? Então, as mulheres resistiram, né, por muito tempo contra essas proibições, porque elas queriam estudar, trabalhar, né, exercer diferentes profissões, né, a profissão que elas escolheram. E aí eu conversei com vocês, né, na aula passada sobre a Anísia Floresta. Novamente eu coloco a foto da Joênia e da Laudelina, certo? E a aula de hoje, crianças, nós vamos continuar, né, falando dos movimentos sociais de resistência, movimento feminista. Então eu vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema e eu já volto. Crianças, então como nós estamos vendo, né, as desigualdades entre homens e mulheres, né, ocorriam em vários âmbitos, né, e entre eles, né, o trabalho nas fábricas, né. As mulheres burguesas que eram da classe média, elas não podiam trabalhar e nem estudar. E então algumas dessas mulheres se dedicavam a
confecção dos seus enxovais, certo? E as mulheres que trabalhavam nas fábricas sofriam muitas desigualdades. Um exemplo é o salário. Vamos dar uma olhadinha nesse texto historiográfico que eu trago para vocês? Então, olhem lá. Pouco a pouco, a gerência das fábricas de tecido vai substituindo os homens por mulheres. Além de ser esse trabalho fatigante e aniquilador, para a constituição débil da mulher, é retribuído com salário inferior ao do homem, né? Então, olha a concorrência do trabalho nas fábricas. Continuando aqui, crianças, eu quero que vocês analisem o texto que nós acabamos de ler, né? O que esse texto está nos informando? Escreva com as suas palavras. Então, nós vamos fazer a nossa primeira atividade, onde vocês vão escrever o que o texto está informando, né, com as suas palavras.
Tudo certo, crianças? Então vamos refletir, né? Segundo o texto, qual é a principal diferença entre o trabalho dos homens e das mulheres nas fábricas? Vamos dar uma olhadinha de novo no texto, né? Para a gente identificar. Então, pouco a pouco, a gerência das fábricas de tecido vai substituindo os homens por mulheres, além de ser um trabalho fatigante e aniquilador. Para a constituição débil da mulher, é retribuído com um salário inferior ao homem. Então, crianças, nesse trecho, né, esse é um trecho do jornal Operário, tá? E nós conseguimos ver que nós temos ali a substituição do trabalho masculino, né, pelo trabalho feminino, ou seja, substituição, né, dos homens por mulheres. E esse jornal, crianças, ele tem o objetivo, né, de denunciar as condições, né, do trabalho. Continuando aqui, então, segundo o texto, qual a principal diferença entre o trabalho dos homens e das mulheres na fábrica? Olha lá, se você disse, né, se você pensou comigo, quando nós estávamos lendo o texto, que o salário das mulheres era muito inferior dos homens, né? Então, por isso, crianças, que o trabalho, né, masculino vem sendo substituído pelo trabalho feminino, porque o salário, né, feminino acaba sendo inferior, né, ao masculino, aos dos homens. Eu trago para vocês analisarem um infográfico, né, de como é essa situação atualmente. Então eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem esse infográfico e eu já volto para a gente conversar um pouquinho, né, sobre ele. Então, crianças, vocês analisaram o que o nosso infográfico quer nos dizer? Nós temos ali, né, o título Mercado de Trabalho, taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade, segundo sexo e cor e raça. Nós temos aqui, crianças, a questão das mulheres, né, os bonequinhos ali, se vocês perceberem, né, os bonequinhos azuis, brancos, os bonequinhos com a roupinha ali vermelho, negros, outros, né, com a cor amarela e todos na cor verde. Crianças, e se a gente analisar, olhem a quantidade de mulheres brancas desempregadas. Vejam que muda, né, o bonequinho que está com a roupa, a calça e a camiseta e o vestidinho, né? As mulheres ali brancas são a grande maioria ali em relação aos homens, né? Nós temos ali a taxa de desemprego maior. Mas, se nós olharmos e conferir, vejam que as mulheres negras acabam ainda com um percentual maior de desemprego, né? Então, além de ser mulher, né, nós temos essa diferença também por causa da cor. Continuando aqui, crianças, nós vamos fazer a nossa segunda atividade, né? Então, nós estamos com o infográfico e aí eu quero que vocês preencham no caderno qual é o título, o local, né? A data e o significado dos ícones. Aí você pode fazer os desenhos ali no seu caderno, né? Do jeitinho que você sabe. E eu já volto para a gente fazer a conferência dessa atividade e dar continuidade à nossa aula.
Tudo certo, crianças? Então vocês conseguiram descobrir qual é o título, né, do nosso infográfico? Então, se você colocou o mercado de trabalho, muito bem, né? Qual é o local, né? O local é no Brasil, no nosso país. Qual é a data? 2009. E o significado dos ícones, né? Nós temos mulheres brancas, homens brancos, mulheres negras e homens negros. Foi isso que você colocou? Então, muito bem. Na sequência, crianças, nós vamos fazer mais uma atividade, né? Explique com suas palavras as informações contidas no gráfico. Comece assim. O gráfico informa que... Eu vou deixar um tempinho para vocês registrarem a frase e depois eu coloco o gráfico para que vocês consigam responder a atividade. Então, crianças, agora eu vou colocar o infográfico para vocês conseguirem, né, dar sequência à nossa frase.
crianças, dando continuidade então à nossa aula, eu quero que vocês observem essa imagem e pensem, o que vocês acham que essas mulheres estão fazendo? Essa foto, será que é uma foto atual ou antiga? E como que nós sabemos se ela é atual ou antiga? E por que será que essas mulheres estão carregando alguns cartazes? Certo? E também, crianças, o que vocês acham que está escrito nesses cartazes? Então, um tempinho para vocês analisarem, né, essa foto, pensando nessas questões que eu fiz para vocês. Tudo certinho aí, crianças? Então, essa é uma imagem do final do século XIX, em uma manifestação, né, por direito ao voto. Então, as mulheres concluíram que elas só teriam a garantia de direitos se elas participassem da vida pública e política, né, da participação na política. E assim surge o primeiro movimento feminista, né, que tem várias fases, né, ou seja, vários momentos e que ganha novos destaques na mídia, certo? Então aqui nós temos, né, uma foto antiga, né, das mulheres lutando ali pelo direito ao voto e pela participação na vida política. Crianças, esse, né, movimento é um movimento feminista. E aí eu trago para vocês que o movimento feminista no Brasil, a dinâmica de uma intervenção política, o feminismo como um movimento social é um movimento essencialmente moderno. Nesse seu alvorecer, mobilizou mulheres de muitos países da Europa, dos Estados Unidos e posteriormente de alguns países da América Latina, tendo seu auge na luta sufragista. Então, crianças, né, sufragista é um movimento, né, o nome dado a esse movimento feminista das mulheres aí, né, lutando pelo seu direito ao voto e à vida política. Continuando aqui, crianças, nós temos Emmeline Pankhurst, uma das fundadoras do movimento do movimento sufragista no fim do século XIX. Tudo certo, crianças? Então agora nós vamos fazer, né, uma atividade, mais uma atividade. Então você vai usar os códigos para descobrir a palavra. Então, crianças, vocês vão anotar essa sequência de números no caderno de vocês e eu já coloco a tabela, né, da referência, que letra, né, se refere a cada número, para que vocês descubram sobre qual é a palavra que está escondida aqui, né? Como dica, é um movimento que nós estamos conversando na nossa aula.
Agora, então, crianças, eu vou colocar, né, os códigos, né, as letras e os números, para que vocês tentem descobrir qual é o movimento, né, que nós estamos conversando. Tudo certinho aí, crianças? Vocês conseguiram decodificar e descobrir qual é o movimento? Então vamos conferir? Olha lá, se você disse que é um movimento sufragista, muito bem, você acertou e está de parabéns. Dando continuidade, crianças, agora eu trago para vocês, né, essa imagem, que é uma fotografia dos integrantes da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Vejam o que diz, né, o nosso slide. Em 25 de outubro de 1927, o movimento sufragista no Brasil alcançou sua primeira vitória, o reconhecimento do alistamento eleitoral feminino no estado do Rio Grande do Norte. Uma das representantes brasileiras, crianças, do movimento sufragista foi a Berta Lutz, né? Que lutou, né? Fez várias conversas, participações, né? Sobre o voto feminino no Brasil, né? Ela teve uma participação direta pela articulação política que resultou nas leis que deram direito ao voto, né, às mulheres e igualdade dos direitos políticos nos anos na década de 20 e 30. Agora, crianças, nós vamos ver um vídeo sobre a Berta Lutz. A bióloga Berta Lutz ocupou os mais diversos espaços para garantir os direitos das mulheres brasileiras. Filha do microbiologista Adolfo Lutz, Berta estudou ciências naturais na Sorbonne, em Paris.
Trabalhou no Museu Nacional e foi a primeira mulher aprovada em concurso público no país. Berta Lutz lutou pelo voto feminino, foi deputada federal e buscou direitos e salários iguais para homens e mulheres. Berta foi uma das 4 mulheres a redigir e assinar a Carta de Fundação da ONU em 1948. Berta Lutz foi uma mulher observadora da natureza que encontrou na ciência e na militância o sentido da vida. Recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. Muito interessante, né, crianças? A gente conhecer um pouquinho, né, sobre a Berta Lutz. Dando continuidade aqui, o voto feminino no Brasil foi conquistado em 1932 e incorporado à Constituição de 1934 como facultativo. Então, crianças, a intensa luta, né, fez com que o Brasil conquistasse, né, a garantia do direito ao voto feminino, né, ao voto feminino em 24 de fevereiro de 1932. Agora, crianças, eu trago para vocês, né, um gráfico sobre a participação das mulheres na política na atualidade. Eu vou dar um tempinho aí para vocês analisarem esse gráfico e eu já volto. Crianças, então vamos analisar, né, o nosso gráfico. Ele tá um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver, né? Então aqui nós temos mulheres no legislativo. Vejam que o número de mulheres eleitas se manteve no Senado, mas aumentando, né, na Câmara e nas assembleias. Então, toda a parte que está em cinza, crianças, é a participação, né, masculina, a participação dos homens. E a parte que está em vermelho, né, é a participação das mulheres. Então, no Senado de 2010 para 2018, nós tivemos, né, a participação, se manteve, né, a mesma participação das mulheres no Senado. Mas percebam que na Câmara, né, de 2014 para 2018, nós tivemos um aumento, né, que antes era 51, agora nós temos 77, né, das mulheres eleitas, né, do público eleito naquela época. De 2014 a 2018, na Assembleia, nós tínhamos de 1.059 eleitos em 2014, 119 mulheres. Já em 2018, né, de 1.059 eleitos, nós tivemos também um aumento de 161, né, 161 mulheres na política, nas assembleias. Continuando aqui, crianças, nós vamos ver mais um aumento, né, nas câmaras municipais. Vou dar um tempinho para vocês analisarem e eu já volto para que a gente possa conversar sobre esse outro gráfico.
Certo, crianças? Então, vamos analisar. Vocês viram que nós temos dois tons de verde, né? Um verde mais claro representando os homens e um verde mais escuro representando as mulheres. Vejam a quantidade de mulheres eleitas, né, como vereadoras nas câmaras municipais em 2012. Vejam que aumentou esse número, né, para 2016. E em 2020, nós também tivemos o aumento, né, da participação das mulheres. E percebam que em 2020 diminuiu, né, um tanto da participação dos homens. Crianças, esses números, né, eles são muito importantes para a gente analisar, refletir e pensar que o número de mulheres, né, pode aumentar ainda mais, né? Aumentou, mas que esse número pode aumentar ainda mais. Na continuidade, crianças, eu trago para vocês aqui a informação sobre a Câmara Municipal de Curitiba. Então, dos 38 cargos para vereadores em Curitiba, 8 são ocupados por mulheres. E aí eu trago a imagem da vereadora, né, primeira vereadora negra da história de Curitiba, a vereadora Carol D'Artora. Ela foi eleita, crianças, né, nas últimas eleições e a primeira mulher negra, né, eleita vereadora em toda a história de Curitiba. E ela contou, crianças, com o apoio coletivo das mulheres negras, né? Então, a sua campanha, né, teve um incentivo do coletivo de mulheres negras. E na continuidade, olha lá, segundo a fase feminista, né, após um pequeno período de relativa desmobilização, o feminismo ressurge no contexto dos movimentos contestatórios dos anos de 1960. E aí, crianças, eu trago aqui para vocês, né, sobre o que nós estamos conversando, né, os movimentos de resistência feminista que nós conversamos nas nossas aulas, né, o feminismo negro, feminismo branco e o feminismo indígena. E agora, crianças, eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.